Então, a minha dúvida é como que eu adiciono um usuário e quais são as configurações importantes para eu poder fazer nesse usuário. Qual é a forma mais fácil de eu adicionar um usuário no Medsoft? Certo. Para adicionar um usuário no Medsoft, acesse pelo menu Explorer e clique na opção Usuários. O Medsoft vai dirigir você direto para a pasta de usuários. Na barra de ferramentas do Explorer, nós temos o botão de adicionar, que serve para a gente adicionar um novo registro. Então nós vamos clicar em adicionar, vamos Uhum, colocar um nome para o nosso usuário, certo. nós vamos colocar um login para ele e nós vamos definir O que que é o nível? o nível. É se o usuário é nível normal, ou seja, é de um grupo de usuário do tipo médico, enfermeira, do atendimento, ou se ele é do nível administrador, se Então, nós, basicamente, é só para dizer se é administrador ou ou se não. não. Exatamente. Entendi. Então eu Vamos tentar um nível normal, então, para a gente ver como certo. funciona. Então aqui nós temos os grupos. Aham. Se a gente Então, quer, por exemplo, adicionar um grupo médico, então eu tenho já tenho cadastrado o grupo médico. pode cadastrar outros grupos? Pode, eu posso, aqui do lado eu tenho um botão que eu Uhum. clico aqui para adicionar um novo grupo de usuário. E é interessante alguém que não tenha muita experiência com Medsoft adicionar outros grupos? Não, não é interessante, porque os grupos também envolvem uma série de regras, que são regras de acesso a dados e toda uma Entendi. configuração especial. E se eu precisar de um outro grupo, como que eu faço? É importante solicitar para o suporte do Medsoft, que eles vão direcionar da melhor maneira possível a criação desse grupo e passar as instruções para Entendi. poder criar os E o que usuários. que é o inativo e profissional? O inativo serve quando esse usuário se desligar da clínica. Aí a gente vai marcar o cadastro dele como inativo e ele não vai mais aparecer nas consultas do Medsoft. Não seria melhor eu deletar? Não se deleta registro, porque tem uma série de relacionamentos. Tudo que esse usuário fez dentro do sistema vai ficar tudo registrado. E o profissional serve para a gente marcar, nesse caso é um médico, então nós temos um cadastro do profissional que, marcando esse botão aqui, ele já vai criar aquele cadastro na pasta profissionais, onde a gente vai complementar com as informações do profissional. O que seria um profissional? Seria um médico, seria uma enfermeira, seria um biólogo, por exemplo. Uma recepcionista? Não é profissional. Ah, tá. O profissional seria da área médica ou relacionada ou paramédica. Exatamente. Entendi. Então, nesse caso, como nós cadastramos um médico, eu vou marcar ele como profissional. Uhum. Na segunda aba nós temos as clínicas, ou seja, como o Medsoft permite você trabalhar com mais de uma clínica no mesmo banco de dados, você pode relacionar a clínica com o usuário, que ele vai ter acesso às informações daquela unidade. Vamos supor, se eu tiver um grupo de clínicas, o Medsoft pode relacionar o mesmo usuário com várias filiais, seria isso? Exatamente. Ou com uma filial apenas, ou com mais de uma, caso ele tenha esse direito de acesso. E os terminais de caixa, que é a última aba, ela serve para a gente relacionar um caixa com esse usuário. Caso ele seja um usuário do financeiro ou do atendimento, que ele precise fazer um faturamento, então ele tem que ter acesso a uma conta caixa, que pode ser uma conta exclusiva só dele, ou uma conta que ele pode compartilhar com outros usuários. Entendi. E, agora seria só salvar? Isso, agora eu clico OK, ele vai pedir para mim cadastrar uma senha para esse usuário. Aham. Eu vou definir a minha senha. Ele já mostra o nível de segurança para a senha que a gente está adicionando. O que eu preciso para uma senha mais segura? O ideal seria usar letras maiúsculas, minúsculas, números, fazer uma mistura de caracteres para deixar a senha mais segura. Ah, certo, então. Vou clicar um OK, ele vai cadastrar o meu usuário. Se eu atualizar o painel de registros e listar aqui, por exemplo, por ordem decrescente, eu vou ver que o último usuário é o Kelvin, que a gente acabou de cadastrar. E se eu clicar na pasta de profissionais, como eu marquei aquela opção de profissional no cadastro do profissional, aqui ele gerou um registro para esse usuário. Se eu editar ele, clicando no segundo botão da barra de ferramentas, que serve para editar os registros,
eu vou ver o cadastro onde eu posso completar com todas as informações dele. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um título, tratamento, vou colocar o sexo, vou colocar qual que é a especialidade desse médico. Por exemplo, vamos supor que seja um médico anestesista. E a gente pode colocar o tipo dele, que é médico, né? E aqui a gente adiciona o CRM dele também, que é importante para sair na maioria dos documentos. No rodapé tem o nome do profissional e o CRM. Então aqui a gente coloca o tipo do conselho, que é o CRM, ou no caso de uma enfermeira seria o COREM, ou de acordo com cada especialidade. E aqui a gente cadastra o número. E aqui a gente coloca o estado. Dessa forma, clicando em gravar, se nós voltarmos na tab geral, a gente já vai ver o CRM incluso e como ele vai sair nos documentos. Uhum. O que é o CNES? O CNES é o Código Nacional da Especialidade, que é um número que a gente pode obter, tem um número fixo já. Que é obrigatório isso no Medsoft? É interessante para as clínicas que usam a parte do faturamento, a parte do TIS. Aí seria obrigatório. Seria obrigatório preencher. Certo, eu vi que o resto dos dados aí são dados bem básicos e o que é essa aba limites? Certo, esse limites serve para nós impormos alguns limites para o médico em termos de quantidade de atendimentos para determinados procedimentos. Por exemplo, se eu quero limitar o médico a atender do plano Aliança, aliás, da categoria Aliança, de todos os planos da categoria Aliança, ou só do plano único, ou pode ter categorias que tenha mais planos, e só um procedimento, por exemplo, que esse médico só pode atender um determinado número mensal ou anual ou diário desse tipo de procedimento para esse plano que eu estou definindo. Eu acho que isso eu não vou usar. E o que é participações? Participações também relação com categorias de cobrança e convênios, que seria a parte de uma porcentagem que o médico ganha pelo que ele produz na clínica. Então tem clínicas, por exemplo, que tem acerto com os médicos que eles ganham sobre a produção deles. Legal. Para fazer os repasses? Para fazer os repasses, exatamente. Então aqui eu posso definir por categoria, pois eles podem ter uma diferenciação de valores. Defino por procedimento e posso definir uma participação para eles. Pode ser percentual ou fixa? Pode ser percentual ou fixa. E o registro no conselho é aquilo que a gente viu antes. E o que é a assinatura lá em cima? Assinatura serve para a gente inserir uma assinatura digital do médico, no sentido de ele assinar num papel em branco, a gente pode digitalizar essa assinatura e colocar para sair em alguns documentos do Medsoft. E os documentos, o que é? Os documentos... Então aqui serve para incluir documentos como, por exemplo, informações da carteira de identidade do médico, CPF, certidão de casamento. Por exemplo, eu posso escanear a carteira de identidade do médico que trabalha nessa clínica e anexar? Pode, nós temos uma opção aqui que é para você anexar arquivos. Então nós precisamos salvar o registro antes, então eu vou colocar, por exemplo, carteira de identidade, vou gravar e vou clicar para anexar uma cópia dessa carteira. Então aqui eu posso adicionar e buscar esse documento que eu digitalizei. Como se fosse, por exemplo, vamos supor que esse laudo de endoscopia fosse a carteira de identidade escaneada, por certo, exemplo. Então eu seleciono ela, clico para abrir e ele já vai atachar com a minha carteira de identidade, com o meu documento. Vou clicar OK. E se eu quiser abrir esse documento depois, como é que eu faço? Para abrir o documento, nós temos que clicar em File e clicar aqui nessa pastinha que ele vai editar o documento. Tá bom, então. Muito obrigado.